programa Gente da Gente está no ar. Com vocês, Cláudia de Bulhões. Eu não inicio um programa sem agradecer a quem fica por trás das câmeras. Ao Kennedy e ao querido Fragoso. Hoje, nosso programa, caros internautas, e telespectadores, nós vamos conversar sobre a grafologia. E tivemos a honra do professor mestre em grafologia e leitura corporal aceitar o nosso convite para aqui estar. É um prazer e muito obrigada ao professor Paulo Sérgio Marco por ter aceitado o nosso convite. É sempre um prazer, Cláudia, falar com vocês, com seus ouvintes, seus telespectadores, e principalmente falar com essa terra bonita aí, que eu não vou há muito tempo. Saudades de Maceió, saudades do povo, saudades das praias lindas, maravilhosas. Então é um prazer estar aqui falando com você, minha amiga de longo tempo, né? Não vamos dizer quanto, para as pessoas não descobrirem nossa idade, mas é um prazer aqui falar sobre grafologia. E lembrar a vocês que nos veem aí que um pequeno livro de introdução de grafologia daria 25 mil páginas. Então, nós só vamos passar um verniz, mas espero que você goste. E existem muitas curiosidades, muitas informações e que podem ser e que são extremamente úteis. Professor Paulo Sérgio, você não quis dizer quanto tempo nós nos conhecemos, mas eu vou dizer, há mais de 26 anos. Eu acho que, na época, você era já capitão? Ou era capitão do Exército. Era capitão, né? Olha quanto tempo, não é? 1995, né, no Rio de Janeiro, quando nós nos encontramos pela primeira vez num congresso que eu consegui trazer o professor Maurício Chandró, da Espanha, para o Brasil. Isso, e foi um boom, né? Porque todo mundo de RH, congresso que você promoveu e organizou sobre grafologia. Mas, professor Paulo Sérgio, o que é a grafologia? Excelente pergunta. Grafo, escrita. Logia, estudo. Estudo da escrita. Entre várias definições, é o estudo da personalidade por meio da escrita. O objeto de estudo do grafólogo é a escrita. Pela escrita, nós determinamos algumas características da personalidade do escritor. Esse é o resumo básico do que é a grafologia. Ela é utilizada hoje em dezenas e centenas de empresas do Brasil e em todo o mundo diariamente. A grafologia, ela é um teste, não. Ela é uma avaliação da personalidade da pessoa. Certo, Paulo? Exatamente. A grafologia não pode ser considerada um teste, porque um teste psicológico, quando o teste psicológico precisa reunir condições especiais para que seja um teste. Então, os psicólogos, os especialistas, cientistas, determinam se aquele instrumento é ou não um teste por uma série de condicionantes. E a primeira característica de um teste é ele ter escolha. E na grafologia você não tem escolha, porque então está eliminada a possibilidade da grafologia ser um teste. E sim, é um procedimento científico que é aplicado à letra por meio de estudos, de estruturas, e tem toda uma prática de mais de centenas de anos. Lembrar que a grafologia veio antes da psicologia. A grafologia ela começa com médicos, cientistas, filósofos, etc. Muito depois é que veio a psicologia. Então, a grafologia vem antes da psicologia. E o que acontece no Brasil é que milhares de psicólogos atuam como grafólogos. Não tem discordância. A pessoa pode ser médico e dentista. Como dentista, ela assina como dentista, e como médico, ela assina como médico. O psicólogo, que é grafólogo, como
psicólogo assina como psicólogo e como grafólogo assina como grafólogo. Não se cruzam as duas coisas, embora ele possa dizer que é médico e psicólogo, médico e dentista, e a pessoa pode dizer que é médica e grafóloga. Porque, na verdade, mais dia, menos dia, e já temos a profissão de grafólogo, não é? A profissão de grafólogo, eu lhe conheço há muito tempo, e eu fui sua aluna também durante muito tempo. Eu sei que o grafólogo tem condição de ser uma profissão institucionalizada, porque o grafólogo, ele escreve, as pessoas pensam que escrevem com a mão. Esclareça isso, professor. Não, às vezes eu faço uma pergunta para as pessoas, com que parte do corpo você escreve? Mas, na realidade, a pessoa diz com a mão. Na realidade, no final do século XIX, cientistas alemães provaram pela primeira vez, cientificamente, que nós escrevemos com o cérebro. Então, se nós escrevemos com o cérebro e não escrevemos com a mão, quando a pessoa tem um problema na mão, ou perde a mão, ou perde os movimentos do braço, ela troca de mão para escrever, passa da direita para a esquerda ou vice-versa. E quando ela começa a escrever, o traço é o mesmo. Onde começa, onde termina, as ligações. Se você escrever o seu nome na praia com o pé, vai ser a mesma gênese de que você escreve com a mão. Em São Paulo e no Brasil tem associações, é uma coisa maravilhosa, de pintores com os pés. São pessoas que perderam, nasceram com deficiências na mão ou não têm as mãos e escrevem normalmente com o pé, assinam com o pé e pintam com os pés. E se você tentar, uma dica, se você tentar falsificar a sua letra com a mão esquerda, o especialista, o grafotécnico, ele descobre. Porque uma teoria que até hoje nunca foi derrubada, não existem duas escritas iguais. Todas pessoas escrevem de modo diferente. Paulo Sérgio, quando você diz que não existe escritas iguais, é como praticamente fosse uma leitura corporal também, a grafologia. E a grafologia, para ser estudada, no caso, a minha letra, eu fiz um texto. O que é observado nesse texto para ser estudada a grafologia? Bem, existem várias escolas, alemã, francesa, a suíça, a italiana, observam a escrita por um ponto de vista. Na realidade, a escola alemã observa a escrita por meio de 86 características. A francesa já vai para mais de 120. Então, você vê pressão, velocidade, inclinação, direção das linhas, ligação entre as letras, se elas são ligadas ou desligadas, e você observa tudo isso e chega a uma conclusão. O tamanho das letras, proporção, como a pessoa ocupa as margens, margem direita, margem esquerda, como a pessoa assina, se é igual ou diferente do texto, tudo isso é levado em conta na hora de você realizar uma avaliação grafológica. Então, professor, tem muita gente dizendo que faz avaliação grafológica, mas dificilmente uma pessoa assim, instantaneamente, fazendo um curso tipo pela internet, um cursinho rápido, vai ser um bom grafólogo, porque ele não vai observar tudo isso que você falou, não é? Nós somos amigos há 26 anos, você foi minha aluna durante uns 15, né? Isso. Entendeu? Então, a grafologia, esses cursos... Primeiro, não sou contra cursos de 8, 12, 16, 48 horas. A pessoa... Para ir a Roma, você tem que dar o primeiro passo. Então, agora, você dizer que num curso de 12 horas você vai ter uma nova profissão, só se você for muito curto de cabeça para acreditar que com 12 horas você pode ter uma profissão. O mínimo para se transformar num grafólogo e ser uma profissão é 1 a 2 anos, dependendo da pessoa. E eu tenho alunos há 5 a 10 anos que nós interagimos, trocamos informações e aprendemos junto. Mas a formação do grafólogo é, entre parênteses, um pouco demorada, no mínimo 1 a 2 anos para conseguir aquela
expertise, além da maturidade mental. Eu tenho alunas de 20, 21, alunos de 22, 20 anos, são as pessoas mais esforçadas, as que fazem todos os procedimentos grafológicos, mas elas perdem para as pessoas de 30, 32, 35, 40 anos, que têm aquela experiência de vida. Então, além na grafologia, como toda profissão, além de você acrescentar a parte técnica, você tem que ter vivências, como qualquer profissão, né? Então, eu acredito que, no mínimo, para se tornar um grafólogo profissional, de 1 a 5 anos, dependendo da pessoa e do conhecimento. Paulo Sérgio, esse conhecimento, eu creio que quando você falou em conhecimento, não foi só conhecimento de leitura. Eu acho conhecimento também do ser humano. Porque na hora que a gente faz uma leitura de um texto, vamos dizer assim, onde entra a grafologia, a gente tem que também não querer dar não é um diagnóstico, um laudo já pré-existente dentro de nós daquela pessoa. Isso, é outra percepção outra percepção muito inteligente sua e outra consideração extremamente inteligente. O grafólogo, ele não faz diagnóstico. Há mais de 15 anos nós mudamos, as pessoas chamavam laudo grafológico, nós mudamos e chamamos perfil grafológico. O laudo é privativo do médico e em algumas áreas de psicólogo na justiça. O grafólogo em si, ele não faz laudo, ele faz perfis grafológicos. Outro dado de importância, nós podemos ver características, algumas doenças na escrita, mas o grafólogo também não trabalha com isso, embora possa estudar, a não ser que seja médico ou psicólogo, porque diagnóstico é privativo do profissional por lei. O grafólogo, que ele, por exemplo, ele é engenheiro e é grafólogo, se ele fizer um laudo médico, dizendo que a pessoa tem uma doença, ele está cometendo literalmente um crime. Então, nós evitamos isso, nós trabalhamos simplesmente com a parte psicológica da pessoa, respeitando o ser humano. Nós estamos num momento delicado, eu recebo uma média de 1.000 a 2.000 inscritas por ano, e você percebe a escrita descendente, que as linhas vão descendendo, é desânimo, cansaço. Isso está acontecendo nesses tempos de Covid. Quando o pessoal diz que a coisa vai melhorar, as escritas que eu recebo são retilíneas e sobe. Quando aumentou a pandemia, as escritas, os traços descem. Eu tenho isso tabulado de forma estatística. Então, nós temos que respeitar o ser humano, o momento, e não realizar diagnóstico e colocar na pessoa um carimbo de ruim ou mal. Porque todas as pessoas, como disse o Pequeno Príncipe, nenhum deserto não existe sem um poço. Então, todas as pessoas têm características boas e características ruins. Vamos alavancar as boas. Muito interessante essa sua fala, até de otimismo, para quem está nos ouvindo. Porque dentro da grafologia, nós temos não sei se eu estou falando certo, mas nós temos uma parte que estuda, que se especializa em grafopatologia. Isso, a grafologia é o estudo de doenças, mas isso você pode estudar, etc., deve estudar as patologias, tem artigos científicos na internet, pesquisas sobre Alzheimer, pesquisas sobre Parkinson, pesquisas sobre depressões. Mas se você não tiver expertise, não faça diagnóstico dizendo que a pessoa está depressiva ou que a pessoa tem Parkinson, porque não se faz. Outro detalhe que eu falo para os meus alunos, todas as palestras e todas as vezes que eu tenho contato com públicos, não se faz diagnóstico com um só instrumento. Os próprios médicos, quando o diagnóstico é grave, eles pedem para que o paciente procure outro médico, ou eles mesmos procuram outro médico para ter uma segunda
opinião. Então, não se faz diagnóstico com a escrita, que os erros podem ser muito grandes, porque algumas doenças, isso é básico, algumas doenças têm a mesma síndrome. Por exemplo, o alcoolismo, a síndrome da intoxicação por mercúrio, tem os mesmos sintomas de alcoolismo. E hoje em dia existem também doenças múltiplas. A pessoa tem uma depressão, junto com a depressão ela tem um problema de rins, fígado, estômago, coração, então é muito difícil. Então você pode estudar, mas se você não tiver competência para realizar diagnóstico, vamos falar a linguagem dos jovens, pula fora. E é muito perigoso, porque você falar para alguém que, através da lei, está vendo que ele está doente disso, daquilo outro, eu acho que é vamos dizer assim, é uma precipitação. Porque, além de você não ser um psiquiatra, que é quem define as doenças, vamos dizer assim, mentais, você não é um clínico para entender as doenças corporais, e a melhor coisa é você sugerir, como você acabou de dizer, sugerir um profissional especializado naquilo que você fez a leitura. Certo, professor? Exatamente. E outra coisa, se você tiver dúvida, nem comente com a pessoa, porque às vezes algumas doenças, como tremores parkinsonianos, são fáceis de se ver na escrita. Mas você não pode dizer, porque esses tremores a pessoa pode ter outros motivos. Então, tomar muito cuidado e, se for o caso, delicadamente, com conhecimento, encaminhar para um médico. Ou não fazer nada, porque essa não é a sua função. Eu escrevia para uma revista da editora Globo, no Rio de Janeiro, uma experiência muito maravilhosa. As pessoas mandavam cartas e você fazia uma análise simples a cada publicação, era semanal, a revista era até um nome muito legal, Destino. E eu recebi uma média de 100 a 150 cartas por semana, na época que se enviavam cartas. E, vez ou outra, eu recebia cartas da pessoa, o que ela devia fazer para não se suicidar. Não era minha função dar esse tipo de conselho. Quem deve dar esse tipo de conselho é o psicólogo, é o médico, e não é nem conselho. Quem deve dar esse tipo de assessoria profissional é o médico, o psiquiatra, o psicólogo, o psicoterapeuta, que deve fazer isso. Não é função do grafólogo, porque qualquer opinião que você pode dar, a pessoa vai lá e se mata, e você pode ter uma participação nisso porque ela entendeu que você escreveu errado. Então, o grafólogo evita diagnóstico. Nós trabalhamos muito mais com empresas para ver liderança, visão sistêmica, capacidade analítica, gerenciamento de tempo e outras coisas, que é algo mais tranquilo de se ver na escrita. Complementando o que nós estamos falando, a minha irmã Tereza, ela tem um tremor, mas o tremor dela não é Parkinson, é tremor essencial. Então, se for uma pessoa que for fazer a avaliação dela pelo simples olhar, sem ter conhecimento da psicopatologia, vai dizer que ela está com Parkinson e vai dar remédio, e aí, sim, o remédio faz a doença. É o que a gente chama de iatrogenia. O remédio fazendo a doença. Então, mais uma vez, tendo muito cuidado com o que se fala numa avaliação de uma pessoa. Professor, eu gosto muito de perguntar quantos livros você já escreveu sobre grafologia? Eu escrevi 16 livros sobre grafologia, 16 livros publicados sobre grafologia. E, se me permite dizer, atualmente no mundo eu sou o maior autor vivo de livros de grafologia. Então é um orgulho, não é um orgulho meu, é um orgulho do Brasil de ter uma capacidade de produzir 16 livros de grafologia. Então, o autor de grafologia vivo no mundo, hoje com maior livros publicados, sou eu. E tenho muito orgulho de ser brasileiro e o nosso trabalho ser reconhecido
nos países de língua espanhola, inclusive alguns países da Europa, como Estados, e também na França, país da Europa, a França, evidentemente, que está na Europa, né? França, Itália, Espanha, Inglaterra, e trocando de continente nos Estados Unidos, México. É um trabalho de longa data e é um trabalho de pesquisa e que eu sempre falo, eu agradeço muito aos meus alunos, porque parte do material que eu trabalho nesses livros, dessas escritas, eu recebo dos alunos parte de sugestões, de considerações, e alguns livros eu digo sempre, eles escreveram junto comigo, porque eu estou escrevendo o livro, estamos trocando informações, e eu vou colocando nos livros. Então, são 16 livros de grafologia e 3 livros de linguagem corporal. O Não Minta Para Mim, que em Minas Gerais, eu falo brincando, é chamado Não Minta Preu. O Liderança e Linguagem Corporal, que é um único no Brasil, e o outro é Linguagem Corporal, Técnicas para Aprimorar os Relacionamentos Pessoais e Profissionais. Nós temos mais 6 livros para saírem, iriam ser lançados, mas a pandemia impediu. Então, nós estamos revisando para que ele possa ser lançado, o relançamento começar o ano que vem. Aí nós vamos para 20 livros. Professor, você, além de grafólogo, já experiente faz muito tempo, você tem uma facilidade para isso, de contato com o exterior, com a Argentina, com os Estados Unidos, porque você fala muito bem espanhol, inglês e francês. Estou errada? Não, na verdade, eu falo brincando com meus alunos. Eu improviso no francês, improviso no italiano, improviso no espanhol e improviso até no português, porque de vez em quando eu falo um nós vai e nós fica. Mas faz parte, né? Então, eu conheço alguma coisa da língua inglesa, da língua francesa, da língua italiana e do espanhol. Falta, às vezes, a prática do espanhol, né? Do espanhol, que é o contato maior, e uma facilidade muito grande, graças a Deus, de ler livros em inglês. Eu leio melhor do que falo em inglês, mas dá para escutar algumas coisas. Isso facilita essa interação e facilita realmente a leitura e o entendimento, porque o mundo inteiro, o conhecimento não é privativo de qualquer país, o conhecimento é universal, né? Mas eu considero, como eu digo aqui, Marcelo, das pessoas, um cabeção. O cabeção pela sua inteligência, um cabeção pela sua facilidade de se comunicar com o próximo. Você é a mesma pessoa, apesar que você não é assim, você não é uma pessoa, vamos dizer assim, você tem um gênio forte. Agora, isso é impresso até na sua escrita. Como que eu posso dizer que uma pessoa tem um gênio forte fazendo uma leitura grafológica? É pela pressão? É pela... Na verdade, a pessoa que tem um gênio forte, ela vai aparecer ângulos da escrita. Ângulos é vontade, energia, etc. Junto com ângulos aparecem algumas curvas. E depende, o ângulo também é energia, vontade, liderança. E eu, graças a Deus, eu posso dizer que eu tive uma formação que meu pai era militar, era muito rígido, e eu entrei no Exército jovem, com 16 para 17 anos. Então, eu tenho uma formação, uma carreira toda voltada para ser militar, e é uma experiência maravilhosa. Aconselho quem quiser ser militar, é uma experiência única. Então, tem essa formação militar, que é uma formação diferenciada, por assim dizer. Não que outras formações não sejam melhores ou piores, mas a formação militar é uma formação que exige muito, e exige, além de tudo, no respeito ao outro. O outro tem que ser ouvido, tem que ser respeitado. Inclusive, o inimigo tem que ser respeitado. É muito difícil a gente entender respeitar o inimigo, né? Respeitar o inimigo, porque o inimigo pode ser tão valente, tão corajoso quanto nós.
Então, essa formação e vai aparecer na letra muitos ângulos, alguns arpões, aqueles ganchinhos, etc. Mas aparece umas curvas e é uma letra legível. Eu gosto de passar, trocar informações e tem uma frase que eu digo, conhecimento parado, estagnado, não retransmitido, é conhecimento perdido. Se você não trocar informações, eu aprendo muito mais com meus alunos do que eles aprendem comigo, porque cada vez que eu tenho uma interação, eu começo a pegar alguma coisa deles. Professor Paulo Sérgio, o mestre da grafologia, eu fico assim, realmente sou sua fã e sua admiradora, mas eu fico assim mais admirada ainda por você dar aula de grafologia para a Academia de Agulhas Negras, que é a Academia de Oficiais do Exército. Conta para nós isso. Não, na realidade, na academia, a academia é uma universidade, é talvez uma das melhores academias do mundo, está considerada entre as 3 melhores academias do mundo. Na academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende, existem hoje, nesse momento, nós temos oficiais, alunos, cadetes, né, de mais de 17 países, até a China. Até a China encaminha cadetes para fazerem o curso da Academia Militar das Agulhas Negras de 4 anos, que é um curso universitário. Na academia eu não uso grafologia. Na academia existe uma matéria eletiva, que eu não faço muito propaganda, mas existe uma matéria eletiva, liderança e linguagem corporal, que é talvez a primeira academia do mundo a utilizar isso, sendo que outros órgãos do governo americano, do governo de vários países utilizam a linguagem corporal, mas em termos de academia militar, nós mais uma vez estamos na frente. Eu me orgulho muito de ministrar essa matéria eletiva na Academia Militar das Agulhas Negras, que talvez seja um dos meus maiores feitos, né? Realizar esse curso. É uma honra muito grande mesmo ministrar esse curso da academia. Eu não faço propaganda, não coloco nas redes, tudo, porque é algo pessoal meu, é uma retribuição para quem me deu muito e eu estou devolvendo muito pouco. Mas estamos na frente, mais uma vez, o Brasil está na frente em termos de linguagem corporal do mundo inteiro. Professor, quer dizer, eu vou repetir o que você falou, quer dizer que na Academia Militar de Agulhas Negras tem uma cadeira, digamos assim, sobre linguagem corporal e liderança. E liderança. Na realidade, como é uma universidade de ponta, os alunos do 4º ano, eles têm, na realidade, 5º ano, porque o 1º ano é em Campinas, né? Eles têm uma matéria chamada matéria eletiva. Essa matéria eletiva são matérias eletivas de vários, falam sobre, às vezes, matérias eletivas sobre economia, sobre computação, sobre filosofia, tem vários, sobre coaching, e os alunos do 4º ano escolhem essas matérias eletivas. E dentre essas matérias eletivas, existe a linguagem corporal e liderança, que está dentro de uma cadeira na academia, numa sessão de estudos de liderança. Paulo Sérgio de Camargo, você tem um livro que eu lamento muito, mas eu vou querer outro, porque o meu desapareceu. E eu já lhe falei isso. Não minta para mim. Parece que a pessoa pediu esse livro, quando viu na minha estante, carregou. Isso é muito importante, até porque você, quando dá aula sobre leitura, já estou eu entrando na leitura corporal, quando você dá aula de leitura corporal, você faz a leitura da pessoa que é mentirosa. Eu disse que eu não ia entrar na leitura corporal, mas vou fazer um pouco uma salada, certo? Para o meu telespectador entender e ver quem é você. A leitura corporal, não minta para mim. Esse livro está até aqui atrás de você, ele assim, é um livro fantástico. A pessoa querendo entrar em contato com você, para ter esse livro, para ter os seus outros 16, 20 livros, como é que faz, professor?
Bem, depois você pode deixar aí o e-mail, grafonauta com U, tudo junto, @terra.com.br. Ela pode entrar no e-mail, me mandar um e-mail, nós respondemos esse e-mail, ela pode entrar nas redes sociais, o meu canal no YouTube é Não Minta Para Mim Oficial, que algumas pessoas já estão copiando, esse Não Minta Para Mim. O nome do livro, Não Minta Para Mim, é uma contraposição de uma série sensacional que apareceu na década, há uns anos atrás, que é chamada Lie to Me, Minta Para Mim. Então, o sujeito, o técnico lá, era ficção, né? Ele descobria todos os tipos de mentira. Aí eu escrevi o livro Não Minta Para Mim, porque nem sempre é fácil você descobrir mentira. Você, numa tela de monitor, etc., você consegue algum acerto. Face a face, o especialista em mentira, ele tem 51% e o não especialista 50%. Então, existem algumas exceções, mas a maioria das pessoas, nós somos muito ruins em observar a mentira. Então, e graças a Deus, né? Porque você chega em casa, sua esposa pergunta como é que é, você pergunta como é que foi seu dia, você vai dizer, não, foi horrível. Então, mais ou menos, estava bom. Então, às vezes é bom a mentira. Outra coisa, a mentira daria para falar horas e horas. Mas esse livro é uma contraposição à série para dizer que não é muito difícil de encontrar mentira. E eu falo que, entre parênteses, existe uma mentira ética. As pessoas... A mentira, como uma mentira ética? A sua cunhada, certo? Brigou com o marido e chega em casa e foi lá no quarto com sua esposa, as duas irmãs estão conversando. Chega o marido com um 38 na mão e diz, onde é que está a minha esposa? Você vai dizer, está lá no quarto. Nem vi, né? É uma mentira. E tem outros tipos de mentira também, que nós estamos acostumados. A criança cai, rala, quando casar, sara, vai passar, etc. Ou você vai visitar uma amiga sua que teve um filho e a criança é um filhote de cruz credo. Vixe, Maria! Você vai dizer, que criança feia você teve, né? Você diz, nossa, que criança simpática, etc. São mentiras que são algodões entre cristais, para que você possa fluir. Ou para você dizendo, você lembra aquele restaurante que nós fomos ali, que tem naquela esquina? Você diz, não lembro. Me explica. Não, sim. Aí você passa por lá e depois você está mentindo, mas é um negócio de fluir a comunicação. A conversa. Então, são essas considerações. E todos nós mentimos. Se seu filho não mente, leve ele a um psiquiatra, porque deve ter algum problema muito sério. Porque a criança, às vezes, mente. E outra coisa, nós ensinamos a criança a medir mediante um processo chamado de modelação. Ou seja, a criança tem um modelo, que é o pai, a mãe, os irmãos, a criança, os amigos e os professores. O professor ensina a criança a mentir? Sim. A criança no primário quebra um brinquedinho, a professora pergunta, quem foi que quebrou? Ela diz, fui eu. Ela está sendo honesta, está sendo sincera. A professora diz o seguinte, já que você quebrou, você vai ficar aqui na sala no recreio e não vai para o parquinho. As outras que veio, ela que veio, da próxima vez, ela vai dizer, não fui eu. Porque ela está sendo punida por falar a verdade. Ou os pais, antigamente, quando tinha o telefone, hoje nem tem mais, né? Toca o telefone, o pai diz, olha, se for fulano, diga que eu não estou. A criança passa a mão e diz, meu pai mandou dizer que não está. Ou quando você vai no casamento da sua melhor amiga com o seu filho de 5, 6 anos, ela diz, nossa senhora, como o vestido da noiva está feio, olha só o buquê como está feio. Fica quieto, não fala nada, diz que está bonito. Então, as crianças aprendem a mentir. Essa é a fase. A mentira ela é ruim quando ela passa a causar danos ao outro. Causa danos. Você vai comprar um sapato e a pessoa diz que é de couro, é de plástico, e por aí vai, né?
Mas esse livro já está indo para, acho que segunda, ou terceira ou quarta edição aí, que eu nem não acompanho muito, mas é um livro que visa desmistificar a mentira nas empresas, nas corporações, entre familiares, e por incrível que pareça, uma notícia boa, uma notícia ruim, a pessoa que você mais mente, provavelmente é que você mais ama, porque quanto mais você conversa com a pessoa, mais você tende a mentir para sua esposa, para seus amigos, para seus filhos, etc. Mas isso é estatístico. Paulo Sérgio de Camargo, o que tem a ver a grafologia com a leitura corporal? Na realidade, na década de 30, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, foi realizado um estudo por dois cientistas, Alport e Vernon, estudo dos movimentos expressivos. E nesse estudo, eles comprovaram que andar, falar, escrever, entre outras coisas, é a mesma coisa. Você não fala rápido, escreve lento. Você não anda lento, escreve rápido ou fala diferente. O corpo possui uma mesma gênese. Então, escrever é um ato expressivo e você consegue identificar características da personalidade pela letra, pela expressão da pessoa. Esse é um dos estudos muito citado pelos grafólogos. Foi feito na década de 30, hoje existem mais de 4.000 estudos sobre grafologia. Então, quando eu comecei com grafologia, logo eu caí na linguagem corporal. E, por incrível que pareça, uma das características que me alavancou em termos de grafologia foi estudar dança. Embora eu seja um péssimo dançarino, um pé de ferro, eu comecei a estudar os mais variados tipos de dança. E a dança é um movimento expressivo. Então, quando você começa a estudar a dança, você começa a desenvolver uma visão diferente sobre a escrita. Então, está tudo interligado, interconectado. Você tem 2 livros, um Grafologia Expressiva, que se refere a isso, e a outra é aquele livro que eu esqueci agora, que tem um casal dançando. Casal dança. O Grafologia Expressiva é o livro que evoluiu ao longo do tempo, que eu comecei no CEPA, e esse livro que tem o casal dançando é o Psicodinâmica do Espaço na Grafologia. O Psicodinâmica do Espaço da Grafologia é uma integração de todos os conhecimentos, espaço, forma, traço e movimento. Esse casal aqui, ó. Porque justamente tem muito a ver com os estudos que eu realizei sobre dança, desde o Laban, passando até por Josephine Baker, que é uma dançarina, uma negra. Aliás, eu tenho uma queda por dançarinas negras que é sensacional, né? São espetaculares. Se você ver a Josephine Baker aí, tem textos aí vídeos na internet, é algo maravilhoso. Então, essas pessoas, a valsa é um meio de expressão, o samba é outro meio de expressão, os povos se expressam pela forma de dançar, assim como as pessoas se expressam pela escrita. Então, essa conexão de dança, falar, escrever e observar, o grafólogo tem que estudar, e elas estão todas interconectadas. Talvez esse estudo deu uma vantagem para mim muito grande em termos de estudar e realizar perfis grafológicos. Paulo Sérgio de Camargo, o que o RH avalia numa pessoa com sua escrita, digamos assim, na grafologia? O que é que os recursos humanos ele vê na grafologia? A grafologia tem algumas vantagens nos recursos humanos. Primeiro, ela não tem o estresse de um teste. A pessoa chega, senta e vai escrever, não tem esse estresse. Embora nós temos que dizer para a pessoa que ela vai ser submetida a um perfil grafológico. Nós vemos liderança, gerenciamento de tempo, visão sistêmica, capacidade analítica, capacidade estratégica, vontade, energia,
capacidade de produção, relacionamento interpessoal, relacionamento intrapessoal, que é ela com ela. Nós vamos ver como ela se relaciona com o mundo circundante. Então, isso em termos de RH é sensacional, porque nós podemos colocar a pessoa no lugar certo e no tempo certo. Então, quando uma empresa pedir para você escrever um texto, não tente inventar, escreva como você escreve, porque a empresa não quer te reprovar, ela quer procurar características, pelo menos as boas empresas, que coloquem você no melhor cargo. E vendo todas essas competências e essas características pessoais, entendeu? E observando sempre o momento pelo qual a pessoa está passando. Outra vantagem da grafologia é que ela não paga direitos autorais. O grafólogo, ele pega o texto e não precisa pagar 200, 300 reais para quem tem o direito ao teste, o direito autoral do teste, que tem que ser, obviamente, se é um direito autoral, tem que ser respeitado, não precisaria nem dizer isso aqui. Mas a empresa que forma o seu grafólogo, ela não paga direito autoral. Só que eu falo uma coisa seguinte, a maioria das empresas que formam um grafólogo, elas perdem logo, porque outra empresa vem e puxa o grafólogo, porque a economia é muito grande. A economia e o resultado também, né? Um item que sempre me perguntam. Algumas pessoas têm medo de fazer uma escrita ou um teste grafológico. Teste, não, desculpe. Tem que fazer uma leitura, né, grafológica pela sua sexualidade. Sexualidade e grafologia, Paulo Sérgio. Você consegue ver traços da sexualidade e sensualidade da grafologia, mas isso não é o objetivo da grafologia. Nós conseguimos observar traços, mas não conseguimos observar todos. Por exemplo, a escrita do Pavarotti era uma escrita pastosa, quente, entendeu? Expressiva, tinha muito a ver com a voz. E atores, pelo orgulho, pela energia, pela vontade, também exibe. Nós conseguimos ver o que a gente chama de libido, mas quando fala libido, não tem nada e tem tudo a ver com sexo. Libido é energia pulsional, como você, psicóloga, sabe melhor que eu. Então, nós conseguimos ver a libido, a energia, a vontade, a capacidade de criatividade. E se a pessoa é isso, é aquilo, ou tem preferências sexuais, isso hoje na grafologia é praticamente inexistente. A gente deixamos totalmente de lado, até porque nós não conseguimos ver com precisão essas características sexuais na escrita. E nem, se quiser, também não é para ver, não vai conseguir, cada um faz o que quer nessa vida. Outra coisa que o grafólogo tem é respeito ao ser humano. Respeito ao ser humano. Não importa se a pessoa... O grafólogo não trabalha com cor, sexo, religião. Isso é ponto passivo entre nós. E o respeito ao ser humano é sempre primordial, né? Mas você consegue ver algumas coisas, a intensidade física e mental, psíquica das pessoas. E quando tem pessoas que têm intensidade física, mental, psíquica, muitas vezes tem uma sexualidade exuberante. Aqui nós não estamos falando, quando fala exuberante, é no sentido extremamente positivo. E a gente volta na história, vê, por exemplo, Picasso. Picasso teve 9 casamentos, quantas mulheres, etc. Então ele tinha uma energia, uma libido, uma energia muito forte. Isso você consegue ver na escrita, mas não é objetivo ver preferências sexuais na escrita. Isso está fora de questão. Mas na escrita também, nós observamos quando uma pessoa é usuária de droga. Isso. Outra característica que você pode observar na escrita é drogadição. Mas eu repito mais uma vez que o grafólogo não faz diagnóstico, porque, como você diz, sua irmã tem o tremor essencial. Eu já vi muitos grafólogos, alunos que traziam para mim pessoas com tremor essencial na escrita, e
olha, encontrei uma escrita de uma pessoa que tem Parkinson ou Alzheimer, já chutava nos dois. E o tremor essencial é a escrita vai evoluindo e a pessoa, o próprio organismo da pessoa, o físico, nós não podemos exigir que uma pessoa de 90 anos tenha uma... Sua irmã não tem 90 anos, deve ter uns 15, né? Tem o mesmo... Tem o mesmo Ela vai me aparelho mandar um beijo. o mesmo aparelho físico para escrever, a mesma facilidade para escrever, porque as experiências, as vivências são outras, e a própria motricidade da pessoa da primeira, segunda, terceira idade, quinta idade, é diferente de um jovem, de uma criança. Eu acho o estudo da grafologia fantástico. Se todos os profissionais que lidam com o outro soubessem dessa importância, todos estariam fazendo os cursos de Paulo Sérgio de Camargo. Eu agradeço. Porque é importantíssimo. A gente até, numa receita médica, a maneira do médico escrever, a gente faz uma pequena leitura, não faz muito, mas faz a leitura do que ele não quer que demonstrar, e por aí vai. Agora, Paulo Sérgio, caligrafia. Tem ainda famílias que obrigam filho a fazer caligrafia. Aqueles cadernos, eu não sei aonde encontro ainda, aqueles cadernos caligráficos. Isso. Na verdade, existe dois pontos. A escrita é a expressão da personalidade. O professor dá um modelo e a criança pega esse modelo e vai transformar esse modelo e colocar a criatividade dela. Por isso que não há uma escrita de um gênio na humanidade que a escrita seja caligráfica. Porque o gênio ele recebe aquele modelo, internaliza e passa a fazer um outro R, ele passa a criar formas. A pessoa inteligente, ela cria formas, simplifica. A principal característica, não existe para o grafólogo escrita feia ou bonita. A principal característica é a legibilidade. E voltando ao tema do caderno de caligrafia, o caderno de caligrafia, achar pode ser achismo, que no primeiro momento a criança não deve usar o caderno de caligrafia. Depois que ela estabelecer a letra, sim, como exercício ela pode usar moderadamente o caderno de caligrafia, porque a escrita, eu sempre faço uma comparação. Você já assistiu aquele filme Tropa de Elite? Ou os filmes de forças especiais? Tropa de Elite, o sujeito vai lá, faz aquele treinamentozinho tranquilo de 10 semanas, 1 mês e meio, 2 meses. Quando eu falo tranquilo, aquele treinamento tranquilo... Eu ri, viu? Entre parênteses, porque você tem que respeitar aquele povo, né? Mas, terminadas 4, 5 semanas, 10 semanas ou 12 semanas, dependendo do treinamento, acaba. Existe um treinamento que é mais violento que aquele, porque lá nesse curso de forças especiais da polícia, vão os voluntários. O treinamento mais violento que existe na humanidade é ensinar a pessoa a escrever. Primeiro, você não pergunta para o seu filho se ele quer ou não escrever, é imposto. Segundo, não demora 4 semanas, não, demora anos. Terceiro, a criança hoje, as crianças hiperativas, elas sentam nas cadeiras de madeira durante 3, 4, 5 horas e tendo que tentar aprender a escrever naquele ambiente, quando tem cadeira. E quando tem quando não é no chão. E quando a cadeira de madeira, a criança tem o quê? Uma costa dura, o pé dela não bate no chão, ou quando o pé bate no chão, inclina, e aí ela começa a escrever, ela dobra o abdômen, e nós temos que respirar pelo abdômen. Então, ela dobra o abdômen, a hora que ela respira, os alvéolos dos pulmões não se enchem, dor de cabeça no final do dia. Aí ela vai pegar a caneta, eu tenho uma coleção de fotos de crianças, a caneta o instrumento escrevente deve ser pego de uma maneira, que ele vai continuar à mão.
a criança pega assim. Já vi crianças pegando a caneta dessa maneira. Olha só, vamos lá. Uma arma. Parece uma arma. E aí, ó, não, mas o que acontece é que os pais, às vezes, por desconhecimento, incentivam. Ela vai escrever assim, olha só. Os pais incentivam porque eles dizem, olha, ela escreve diferente. Como se... Não. É isso aqui. Detalhe, a criança escreve o quê? O eixo do corpo, a coluna para lá, a escrita para cá, o papel para cá e o braço aqui. Aí começa a ter dores no braço, dores nas costas, dores na coluna. Aí a mãe e o pai dizem, olha, escrever, estudar não dá dor nas costas. Dá sim, dá dor nas costas, no pé, no corpo inteiro. Então, escrever é um ato extremo. Os professores já são conscientes disso, mas os pais têm que compreender que escrever é um ato que precisa de auxílio dos professores e principalmente dos pais. E condições para escrever. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. E só voltando, pouco oxigênio no cérebro, ansiedade. Professor Paulo Sérgio, a gente conversava ainda mais 30 horas. Nós não falamos em letra-textos, nós não falamos na leitura sobre o espaço gráfico, não falamos nada disso, mas não temos tempo. Infelizmente, nós já conversamos mais de 1 hora. Infelizmente, eu digo, porque nós nem chegamos à metade da grafologia. Nós queremos lhe agradecer a presença. Eu que agradeço, minha amiga, minha grande amiga, minha grande referência como pessoa, como profissional, e um exemplo para todos nós que, como eu falei brincando com você, né? Eu pretendo morrer, parar de trabalhar aos 95 anos e morrer assassinado por um jovem marido ciumento. Porque nós temos que produzir e fazer até o final da vida. Você que nos ouve, muito obrigado. Muito obrigado à Cláudia, muito obrigado ao povo dessa terra maravilhosa. Teremos outras oportunidades para conversarmos e façam as perguntas, as dúvidas. A Cláudia vai montar uma série de perguntas e na próxima live vamos tentar responder todas essas perguntas. Muito obrigado. Se quiserem, Paulo Sérgio de Camargo, grafonauta@terra.com.br. Não minta para mim, oficial, é o canal no YouTube. E Paulo Camargo LG no Instagram. Esteja à vontade, nós temos muito material para que você consuma. É um prazer falar com vocês, muito obrigado. Deus os proteja, usem máscara, se protejam, porque a vida continua. Muito obrigada, Paulo Sérgio Camargo. Muito obrigada a vocês que estavam interagindo, nos assistindo e que vão fazer perguntas depois. E até o próximo programa.